Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Nesse vídeo aqui, nós vamos revelar um grande segredo do INSS relacionado às doenças ocupacionais. Você sabe o que é uma doença ocupacional? Você sabe o que essa doença, o que as doenças ocupacionais, elas se relacionam com um acidente de trabalho? Você não sabe isso, não? Então fica comigo aqui nesse vídeo aqui e descubra o segredo das doenças ocupacionais que o INSS não quer que você saiba, tá? Agora, antes de nós irmos ao assunto que muito interessa, eu vou pedir que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque assim você vai receber conteúdo relevante e consistente todo santo dia. E você recebendo conteúdo relevante todo santo dia, significa que você vai ter um discernimento, vai expandir a sua compreensão a respeito das armadilhas, dos obstáculos, das barreiras que o INSS vai colocando. E com isso você vai com certeza tomar as melhores decisões. Decisões que vão impactar a sua vida previdenciária agora no presente e lá no futuro, e vai com certeza garantir a melhor segurança para você e sua família. Então se inscreve no canal, aciona o sino de notificação. E você que já é inscrito, você que já faz parte desse time campeão aí de mais de 12 mil profissionais que são diferenciados pelo conhecimento, minha gratidão pelo seu prestígio, pelo seu apreço, pelo seu empenho em fazer com que o canal cresça cada vez mais. É, exatamente, o canal cresce pra caramba, graças a você que compartilha, que deixa seu comentário, que deixa um like. E eu sou muito grato aí pela sua parceria nesse projeto, legal? Então vamos direto ao assunto, ao tema, que você deve estar muito assim, aflito, né? Muito ansioso para descobrir quais são os segredos. Quais são os segredos do INSS relacionado com as doenças ocupacionais, tá legal? Então deixa eu compartilhar aqui a tela e vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Então eu vou passar para você aqui, né, os segredos. Vamos ver aqui quais são os segredos aqui, os segredos do INSS relacionado com as doenças ocupacionais. E a primeira coisa que nós temos que saber é o que é uma doença ocupacional. Doença ocupacional. Quais são as doenças ocupacionais? Tá? As doenças ocupacionais, elas se desdobram em doença do trabalho, tá? Ela vai se relacionar aqui com doença do trabalho. O que é a doença? A doença ocupacional, ela se desdobra, né, em doença do trabalho. Doença do trabalho é aquela que tem a ver com duas questões, que as condições são as doenças que são originadas, né, pelas condições em que o trabalho é realizado, e também tem a ver com o meio ambiente, né? Tem a ver com o meio ambiente, com as condições do exercício do trabalho e com o meio ambiente no qual ele é realizado. Então as doenças do trabalho têm a ver com isso, com as condições e com o meio ambiente do trabalho, tá? Esse meio ambiente do trabalho aqui, por exemplo, é inadequado, né? Então, inadequado. Então, tem a ver muito com a questão das condições do exercício relacionado com o meio ambiente inadequado. Mas ela também se relaciona à doença ocupacional, ela também pode ser uma doença profissional, ela tem a ver com a profissão, tá? Tem a ver com a profissão. Então, ela tem a ver com a questão profissional. E olha bem, o INSS, a questão profissional, ela tem a ver com uma forma... ela tem a ver com uma forma com que cada profissão realiza a função. Então, o INSS, ele tem uma lista, o INSS pegou e fez uma lista aonde ele colocou o CNAE, né? Colocou o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Inscrição Social, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, e o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, vamos imaginar, cada função, cada empresa, cada atividade tem um CNAE, tem um CNAE X, que se relaciona com as profissões, o Y, com as profissões que estão ali. Por exemplo, o CNAE da segurança privada vai ter o CBO do vigilante. O CNAE da saúde, né? Da saúde, daí tem vários desdobramentos. Saúde hospitalar, tem a saúde, porque a saúde é ampla. Então vai ter o CBO aqui do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, que estão ligados naquele CNAE. Então, um CNAE, por exemplo, de um hospital, que tem a ver com a questão da saúde, vai ter vários profissionais ali, XYZ, né? XYZ, X
XYZ aqui, tem vários profissionais, tá? E aí é nessa lista, tá? Aí tem uma lista do INSS que está lá no anexo, é o anexo 4 do decreto 3048, tem uma lista com a CID, com o CID, que é o Código Internacional da Doença. Então já está dito, o INSS já diz que determinado CNAE tem determinadas profissões que têm determinados tipos de doença. Então vamos pegar um exemplo aqui do vigilante, que eu estudo mais. O vigilante, ele tem diversas doenças que são relacionadas, o INSS já reconhece, porque o INSS já fez um negócio chamado nexo, né? O nexo técnico epidemiológico. Nexo técnico epidemiológico, tá? Essa é a expressão aqui. Então ele já criou um nexo. O que significa isso, Pedrosa? Significa o seguinte: se você sair em auxílio-doença, isso aqui é um segredo, ó. Isso aqui eu já tô revelando aqui um segredo, que isso aí não está escrito e ninguém sabe em lugar nenhum, tá? Desculpa aí. Então tem esse segredo aqui, ó, tá? Se você sair com uma doença, determinada doença, se você tem uma doença que o CID já está lá na lista, significa que esse auxílio-doença seu vai ser já considerado acidentário, tá? Já vai ser considerado acidentário. O auxílio-doença já vai ser considerado acidentário se o CID tiver correspondendo ao CNAE da atividade que o INSS já colocou lá ele já consegue fazer um nexo, tá? Então, essa aqui é para você entender, aqui, para a gente entender agora o segredo, já revelei um segredo aqui, mas você já está sabendo o que é doença ocupacional. Então, doença ocupacional é uma doença que ela desdobra em doença do trabalho e em doença profissional, a doença do trabalho tem a ver com as condições do meio ambiente inadequado e a doença desdobrada na questão profissional, o INSS já tem uma lista onde ele tem o CNAE e tem o CBO. Ele tem um CNAE das atividades que ele já reconhece as doenças daqueles profissionais que trabalham naquela atividade, tá? Muito bem. Então agora vamos evoluir, vamos para frente, tá? Então agora vamos entrar no segredo mesmo, tá? Qual que é o segredo aqui, tá? Primeira questão aqui que nós temos que analisar é que as doenças, né, ocupacional, elas são iguais a acidente de trabalho. Elas são equiparadas a acidente de trabalho, tá? E o que isso tem a ver, Pedrosa? O que isso ajuda? O que é o negócio, tá? Ajuda o seguinte, porque quando você tem uma doença ocupacional e você sai em auxílio-doença, você sai em benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ele vai ser considerado um auxílio-doença acidentário, tá? E o que desdobra nisso? Desdobra que você vai ter estabilidade por 12 meses quando você volta do auxílio-doença. Você vai ter o FGTS depositado no período do afastamento. E se for o caso, se tiver uma sequela, essa doença dá uma sequela, se tiver uma sequela, você vai ter direito ao auxílio acidente, que é outro benefício, que nós vamos fazer um vídeo só para dizer aqui o auxílio acidente. Então você vai ganhar aqui o auxílio acidente, no auxílio acidente você vai ganhar 50% do que você receberia caso fosse se aposentar. Então é muito bom esse benefício aqui. E quando você se aposenta, você deixa de ganhar ele, mas ele incorpora na aposentadoria. Então é muito bom. E se teve uma sequela que reduz a capacidade de trabalho. E se for o caso ainda, é possível de ter aqui uma indenização, tá? É possível de ter uma indenização se essa sequela teve culpa, essa doença ocupacional teve culpa da empresa, então é possível você discutir aqui uma indenização. Então esse é o primeiro grande segredo. A doença ocupacional, ela se relaciona ao acidente de trabalho e com isso ela dá esse desdobramento de você ter estabilidade de 12 meses quando sai do auxílio-doença, você tem o FGTS depositado no período que ficou afastado do auxílio-doença e se tiver uma sequela que reduz a capacidade, vai ter direito ao auxílio-acidente.
E se for o caso ainda, pode ter uma indenização, tá legal? Então essas são as questões aqui dos refeitos. E o outro efeito aqui que tem aqui o outro segredo que está, outro desdobramento relacionado com a doença ocupacional é o seguinte, que a COVID, a contaminação, você já está imaginando aqui, né? A contaminação do COVID, né, o Covid-19, ele é considerado uma auxílio-doença? Ele é considerado uma doença ocupacional? Ele é considerado? O Supremo Tribunal Federal, lá em abril do ano passado, abril 19, ele confirmou que o COVID, a contaminação do Covid-19, né, é uma doença, sim, é uma doença ocupacional, porque essa doença não está relacionada lá naquela lista que eu falei para vocês, mas a contaminação, não, a prova da contaminação, se foi no trabalho ou se foi, né, se a Covid-19, olha bem aqui, ó, deixa eu refazer aqui. Aqui. Então veja bem, se a Covid-19, é uma doença, deixa eu colocar aqui em vermelho aqui, né? Se a Covid-19 é uma doença, se é uma doença que não está na lista, mas é uma doença do trabalho, ou seja, que ela se relaciona às condições em que o trabalho é realizado e se relaciona com a questão do meio ambiente inadequado, ou seja, um meio ambiente, tem como você fazer alguma coisa no meio ambiente do hospitalar, por exemplo, de maneira que não haja a contaminação, ou seja, as condições de trabalho do enfermeiro, as condições de trabalho daqueles profissionais que estão na frente, na linha de frente, tem como você gerar um EPI que seja capaz, 100% capaz de evitar a contaminação? Não. Então, a Covid-19, sim, ela é uma doença que pode ser relacionada com o trabalho, né? Pode ser relacionado com o trabalho, não é questão profissional, porque o INSS não vai colocar na lista. O INSS não vai colocar a Covid-19 aqui na lista, mas é uma doença do trabalho, com certeza, e pode ser considerado, sim, uma doença ocupacional, tá? Então, esse é o terceiro segredo ali que a gente pode colocar, que a contaminação pode, sim, ser uma doença do trabalho, tá? E o terceiro segredo que eu quero colocar para você aqui, o terceiro segredo relacionado à doença ocupacional é que no caso de morte decorrente de uma doença ocupacional que se agravou e gerou a morte, então a doença ocupacional, ela vai gerar, quando tem a morte, ela vai gerar o quê? A pensão por morte, tá? Então vai gerar a pensão por morte. O profissional, ele entrou em auxílio-doença decorrente de um CID, que pode ser considerado uma doença ocupacional. Essa doença ocupacional vai ser relacionada com um acidente de trabalho, gerando a morte, acontecendo a morte, vai gerar a pensão por morte, que vai ser calculada da melhor maneira possível, porque a base da pensão por morte, o cálculo aqui da pensão por morte é o cálculo do quê? Da aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Aposentadoria por invalidez. Então, só para você entender, a base da pensão por morte é o valor da aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez, ela é calculada da melhor maneira possível se for decorrente de uma doença ocupacional ou acidente de trabalho. Eles vão pegar 100% de todas as contribuições e o valor da renda mensal inicial vai ser exatamente 100% de todas as contribuições, a média aritmética simples. Então, se somar isso aqui e fechou R$4.000, o valor da aposentadoria por invalidez vai ser de R$4.000. E se vier a ocorrer a morte, a pensão por morte vai ser calculada com base nesses R$4.000 aqui, porque a pensão por morte tem outra forma de cálculo, tá? Ela é 50% mais 10% para cada dependente. Então, se tiver a esposa,
né, ela vai ganhar 60% dos R$ 4.000. Mas pensa que isso aqui podia ser pior, tá? Porque se tiver uma aposentadoria por invalidez que não seja decorrente de acidente de trabalho ou não seja decorrente de doença ocupacional, a forma de cálculo não é 100%. A forma de cálculo é a renda mensal inicial é de 60%, considerando acrescida de mais 2%, né? Mais 2% para cada ano que, né? Deixa eu colocar para cá. Deixa eu colocar para cá aqui. Tá? Então, no caso aqui de pensão, no caso de cálculo de pensão por morte, que a forma de cálculo que não seja originária de uma doença ocupacional ou nem de acidente de trabalho, o que aconteceu aqui, meu Deus? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Então, no cálculo da pensão por morte, que ela não é decorrente de acidente de trabalho e nem de doença ocupacional, o que vai acontecer? Vai acontecer que a forma de cálculo vai basear não em 100%, mas em 60% acrescido de mais 2% para cada ano que foi trabalhado acima de 20 no caso dos homens e 2% trabalhado acima de 15 no caso das mulheres, tá? Então você veja que essa forma aqui é muito cruel, é muito desumana, é muito terrível, tá? É muito cruel, muito desumana e muito terrível. Então por isso a importância de você ficar atento aqui nesses segredos que a gente falou, tá? Nesses segredos aqui, o primeiro segredo aqui, que é doença ocupacional, ela se refere a acidente de trabalho. Depois a gente viu que a contaminação do Covid-19 é sim considerada uma doença ocupacional. E depois a gente viu que a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, olha a importância de você entender isso, ela vai gerar uma forma de cálculo muito melhor para a aposentadoria por invalidez e também vai dar um reflexo na aposentadoria, na pensão por morte para os dependentes, legal? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer, o que você deve prestar atenção? O que você vai fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó. O que você vai fazer? Vou fazer um xizão aqui. Ó. Você vai fazer o seguinte, você tem que olhar o CID, você está em auxílio-doença ou sabe de alguém que está em auxílio-doença? Então você vai pegar o CID e vai relacionar isso aqui se tem a ver com o trabalho, se tem a ver com a forma com que o trabalho foi realizado. E você vai procurar também a lista, né? Tem uma lista do INSS que prevê isso aqui, tá? Então se você acessar o meu blog Pedrosa Previdente, tá? A gente tem lá uma lista dos profissionais da segurança privada, mas você vai lá no decreto, vou colocar aqui, ó, lá no decreto, no anexo 4 do decreto 3048, tá? Lá no anexo 4 tem uma lista, tá? Tem uma lista lá e você vê se o CID está relacionado com o KNAI, né, com o KNAI da atividade que você trabalha. Legal? Muito denso aqui essa informação, mas muito útil para você, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu guardar aqui para a gente voltar aqui no rosto inteiro. Deixa eu voltar para você aqui. Então, espero que você... Muito denso aqui o nosso assunto, muito denso pra caramba, né? Mas acredito que foi legal, né? Acredito que você conseguiu compreender aqui os segredos. Agora, o que você vai fazer? Você não vai contar esse segredo para ninguém? Vai contar o segredo, sim. Você vai compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos, com todas as pessoas que você estima, né? Porque a melhor forma de a gente ajudar uma pessoa é a gente levar conhecimento e informação. E olha, tem muita gente nessa pegada agora. Todos aqueles profissionais que estão na linha de frente, que sofreram contaminação da Covid-19, então a contaminação da Covid-19 é sim considerada uma doença ocupacional, tá? E deve ser emitido uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, que você pode comunicar. Se a empresa não fez, você pode fazer. Você pode fazer. E olha bem, sendo uma doença ocupacional, o afastamento
dela vai ser equiparado a um acidente de trabalho e vai gerar todos aqueles benefícios que você viu ali, tá? Estabilidade no emprego, o depósito do FGTS. E ainda se tiver sequelas, porque a Covid-19 deixa sequelas, e essas sequelas tiver redução da capacidade de trabalho, então o que acontece? Você vai poder pedir e pleitear até uma indenização, se for o caso, ou também pode fazer a indenização e também pode reclamar ou requerer o auxílio acidente. Tudo isso é muito bom e isso é um segredo que pouca gente sabe. O INSS não divulga, ninguém fala nada, porque exatamente tem reflexo econômico e acredito que isso interessa muito a você, tá legal? Se você ficou com dúvida, não tem problema. Pode registrar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo e pode também entrar em contato comigo, se conectar comigo usando aqui o link do escritório que está aqui abaixo na descrição. O link do escritório online, você vai fazer uso do atendimento digital, legal? Peço também que você deixe um like, assim o vídeo ganha relevância e ele é mostrado para muito mais pessoas, que é isso que eu e você queremos, não é mesmo? Então, seja previdente como sempre e ágil como nunca em prol dos seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo.